E hoje eu vou acabar com sua rejeição com apenas 2 palavras. E eu prometo que a partir de hoje, sempre que você se sentir rejeitado, se você se lembrar dessas 2 palavras, a rejeição vai cair por terra. Bom dia, soldados da madrugada! Antes de falar quais são as 2 palavras, eu preciso ler para você um texto bíblico que vai exemplificar um processo de rejeição, para que a gente entenda onde que se encaixam as 2 palavras. Eu vou ler a Bíblia com você, o texto está em Gênesis capítulo 21, a partir do verso 9. A Bíblia diz assim: Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Verso 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Eu estava olhando uns vídeos aí no YouTube, procurando sobre rejeição, e eu encontrei um TED Talk, um cara falando sobre rejeição, e eu achei perfeito o que ele falava. E lá naquele vídeo eu entendi as 2 palavras que fazem cair por terra toda a rejeição. A história do cara Ele conta a história dele, que ele era negro, estudava numa escola de gente branca, e nos Estados Unidos essa questão racial ela é muito mais forte do que aqui. Aqui, na verdade, a gente tem até algumas cópias daquilo que acontece lá, mas eu já morei nos Estados Unidos e eu sei bem como é que funciona. Os negros têm muito mais rejeição aos brancos atualmente do que os brancos em relação aos negros. E isso tudo tem uma história, tem um histórico, tem realmente muito racismo nos Estados Unidos, não que aqui no Brasil também não tenha. Mas esse cara, ele estudava numa escola, ele estava contando que ele era muito bem sucedido, ele era um dos melhores alunos da sala, e de repente um daqueles dias no corredor da escola, ele escuta os amigos sorrindo um para o outro, e ele tentou descobrir o que era, e aí ele descobriu que os amigos estavam rindo dele. Ele insistiu para que eles contassem o porquê que eles estavam rindo dele, e eles disseram para ele: é porque você é um negro que age como um branco. Naquele momento ele se sentiu fora do lugar, ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu inadequado, e a partir daquele momento ele começou um processo de mudança do seu comportamento, porque ele não queria ser um negro rejeitado pelos próprios negros. Ele queria ser alguém aceito e amado. O processo de rejeição, ele começa exatamente desse jeito. Quando você começa a querer se sentir aceito em todas as tribos, aceito em todos os lugares, aceito e amado por todos. E eu quero te dizer uma coisa, que ninguém tem a obrigação de gostar de você. E você também não tem a obrigação de gostar de todas as pessoas. A Bíblia diz que você tem a obrigação de amar as pessoas. Amar é um mandamento bíblico, mas conviver é uma opção. Você pode escolher conviver ou não com as pessoas. Voltando para o exemplo da Bíblia, quando nós entendemos aqui a história, o caso de família, e aí se você entender um pouquinho aqui da história de Abraão, a história é mais ou menos assim. A esposa de Abraão se sentia muito velha para dar um filho para ele. Ela deu a escrava, a serva, para que ele deitasse com ela e tivesse um filho. E tiveram um filho. E esse menino era mais velho e de repente na sua velhice, Deus concede a ela a oportunidade de engravidar, de conceber e dar à luz a um filho. E no dia em que o seu filho estava sendo desmamado, Abraão deu uma grande festa, e naquela festa o irmão mais velho, que era um filho só da escrava com Abraão,
Então aquele menino estava zombando do mais novo, estava zombando do caçula, e a mãe tomou as dores. E agora vem a primeira palavra, que vai fazer cair por terra todas as vezes que você se sentir rejeitado. A primeira palavra é projeção. A pessoa que está se sentindo rejeitada, a pessoa que está projetando em você uma rejeição, ela está, na verdade, projetando em você um comportamento que é dela. Ela está projetando em você os seus medos, as suas inseguranças, as suas incapacidades, o seu ego ferido, as suas fragilidades. Perceba na Bíblia como que Sara disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro comigo, com Isaque, meu filho. Insegurança. Insegurança, insegurança e mais insegurança. Rejeita porque eu não consigo lidar com essa situação. Rejeita essa escrava porque eu não sei o que fazer. É assim que funciona. Todas as vezes que alguém te rejeitar, essa pessoa está projetando em você um comportamento dela. Mas o caso continua. A segunda forma de rejeição. A história a gente tem que continuar, né? E Deus diz para Abraão: não te pareça isso mal, porque o moço, eu vou te fazer descendência através de Isaque, mas também o filho da serva eu farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. A segunda palavra que você tem que entender é proteção. Deus sabia que naquele ambiente não daria para transformar nem Isaque no homem que ele deveria ser, e nem o filho mais velho poderia ser transformado naquilo que ele deveria ser. Ele era o filhinho do papai, ele era o filho do patrão, ele estava na sua zona de previsibilidade e rotina. Vocês lembram que a gente já falou sobre previsibilidade e rotina, que as pessoas chamam de zona de conforto? E Deus disse: o filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. O que Deus estava fazendo com esse menino se chama proteção. A primeira palavra que você tem que lembrar quando for rejeitado é projeção. Quem te rejeita está projetando em você um comportamento dela. E se é a vida que está te rejeitando, se você acha que é a vida que está te jogando os pés, entenda que é por proteção. No ambiente que você se encontra, você não vai desenvolver as habilidades que Deus precisa que você desenvolva. A Bíblia tem outros exemplos de rejeição. Você lembra da história de José, que foi jogado no poço, que os irmãos dele chamaram ele de sonhador? Lá vem o sonhador. Aquilo ali era o quê? Projeção. E jogarem ele no poço era uma proteção. Num primeiro momento, você pode pensar que os irmãos estavam tentando fazer o mal, e realmente estavam. Mas Deus estava protegendo José de ser o filhinho do papai, de ser o mimadinho. Ele precisava desenvolver habilidades que, dentro do ambiente familiar, ele não desenvolveria. Se a vida está jogando você em alguma situação difícil, não entenda isso como rejeição. Isso é proteção. Se você for colocado no lugar que você gostaria de ser colocado, sem a preparação necessária, você não vai durar no lugar onde você gostaria de estar. Agora, se você tiver a preparação correta e Deus quer te dar essa proteção, imagina você falando para 1 milhão de pessoas sem a devida preparação, gaguejando, passando vergonha no meio das pessoas. Imagina você abrindo um negócio de forma despreparada, sem saber fazer conta, sem saber fazer contabilidade, sem saber quais são os melhores fornecedores. É proteção divina. Se você não está preparado para a próxima fase, Deus vai te proteger. Então, procure se preparar. Se você se preparar, eu tenho certeza que Deus vai habilitar, desbloquear, trazer, vai antecipar a sua próxima fase. 2 palavras que você precisa se lembrar que vai fazer cair por terra toda a rejeição em sua vida: projeção e proteção. E no próximo áudio eu vou trazer para você como é que o chip do mal é instalado em você
através da rejeição, através do processo de rejeição. Se você gostou desse áudio, se você acha que esse áudio serviu para alguma coisa na sua vida, se houve alguma transformação na sua vida através desse áudio, eu quero te pedir, compartilha com mais pessoas. Envia para mais pessoas, para que essas pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que você está recebendo de graça. Se você quer me agradecer pelo áudio que eu te enviei, faça isso. Mande para pelo menos 4 pessoas. E a palavra de hoje é projeção.